alegria hoje poder chamar 2 jovens dessa casa. 2 jovens que eu vi e tenho visto crescer, né? Eu sei que a idade para mim está passando, e eu vi esse menino barbudo, né, pequenininho. Eu vi o Tiago e o Natan, quero chamá-los aqui com muita alegria. Amém. Glória a Deus. E isso é muito bom, poder ver esses jovens crescendo, né? Ver esses meninos fazendo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. É tremendo nós podemos olhar e ver que o Senhor, Ele pode todas as coisas. Então, a começar da sua vida, né? Que hoje aconteça algo diferente na sua vida, que você deixe o Senhor usar a vida desses irmãos, para que eles sejam vasos e transborde sobre a vida de cada um de nós. Eu quero só ler a palavra de Deus que está em Romanos 15:13, que diz que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom, boa noite. Como o pastor Dani disse, eu sou o Tiago. Eu estou nessa casa desde que eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu estou com 19. Faz muito tempo. E eu tenho visto Deus fazer muita coisa nesse lugar. E isso é muito lindo. E hoje eu posso participar mais ativamente daquilo que Deus tem feito. E como o pastor Daniel disse, ontem a gente esteve em Campos do Jordão. A gente teve um tempo muito lindo de evangelismo. Um tempo onde a gente foi para as ruas levar aquilo que tem nos enchido para transbordar sobre a vida de outras pessoas. E isso foi muito bom. Nós tivemos várias salvações, várias pessoas entregando a vida para Jesus. Isso é muito lindo. E de noite a gente estava na igreja e Deus adorando e fazendo um culto para Deus. E Ele começou a nos dar a direção de orarmos por cura naquele lugar. E nós começamos a orar e chamar, pedindo a Deus para curar as pessoas fisicamente. E nós pudemos ver 14 curas naquele lugar. Gente sendo curada de alergia, de dores nas costas, dor de cabeça, a visão sendo restaurada. E para mim, isso é viver o Evangelho de Deus. Ele nos disse que a gente tem autoridade para fazer isso no nome dEle. E Ele tem feito isso, amém? E hoje eu vou falar um pouco sobre o que Deus tem tratado comigo, que está muito relacionado ao avivamento, mas é uma base para todos nós cristãos, que é uma vida de oração. E nada mais legal que para falar de oração a gente começar orando, né? Eu queria convidar vocês a baixarem seus cabeças para nós orarmos. Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós não sabemos nem o que falar de tão maravilhosa que é a sua presença, de tão maravilhoso foi o seu sacrifício. Seria suficiente alguém subir aqui e falar, Ele morreu e ressuscitou, e todos nós já estaríamos contentes, porque essa é a maior verdade. Mas o Senhor nos escolheu para estar aqui, compartilhando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e que essas palavras que nós lançarmos essas sementes hoje, que elas entrem nos corações, e que nós sejamos edificados mutuamente, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu estou muito feliz, e o Evangelho me empolga muito, me empolga viver aquilo que Deus tem me chamado para viver. Eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai ler os versículos de 12 a 22, amém? Deus tem me falado muito sobre viver uma conduta de filho, viver uma conduta onde Ele me ensina e onde eu aprendo com Ele, onde nós podemos conversar. Isso é muito legal. Todos abriram? 1 Tessalonicenses, desculpa. Sou novo em pregar, perdão. Deus é lindo demais, mano. Nossa. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham
entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados e sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos eles. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retém o que é o bom, abstém-se-vos de toda espécie de mal. Amém? E Deus tem me falado muito com isso, e Ele tem falado que essa é a conduta que Ele quer que eu viva, que Ele quer que eu viva animando os que estão desanimados, exortando os que precisam ser exortados. E isso também eu falo para mim, eu preciso ser exortado, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é confronto e é amor com Ele. E Deus tem me falado muito em cima desse texto, e o versículo que mais me chamou a atenção é o versículo 17, que diz: orai sem cessar. E isso é muito precioso para nós. Eu tenho lido alguns livros, e um deles é do Leonard Ravenhill. É um cara que tem falado muito comigo através dos livros dele. E uma frase que ele falou no livro que me marcou demais é a seguinte: a Bíblia não diz cantai sem cessar, ela diz orai sem cessar. E nós temos sido muito bons em fazer reuniões grandes para cantarmos letras que estão escritas nos telões, para cantarmos músicas famosas, mas quando nós vamos para o nosso tempo com Deus, nós não sabemos mais orar de verdade. E eu percebi isso na minha vida. Eu tenho meu tempo com Deus, e um dia, eu não lembro o motivo, sei lá se meu celular tinha acabado a bateria, mas eu fiquei sem música no meu tempo com Deus. Eu não tinha mais uma música de fundo ali para mim. E na hora que essa música parou, eu simplesmente percebi que eu não sabia nem mais o que falar para Ele. Eu não sabia mais o que dizer, porque quem estava me guiando era a música, não o Espírito Santo. Eu estava me baseando em uma letra que eu já conhecia, uma letra que toca as mais famosas hoje, e eu percebi que eu não sabia conversar com Ele. E a palavra fala que orai sem cessar, mas eu não sei orar. Eu sou um cristão, eu sou um filho que ama, mas eu percebi que eu não sabia orar. E ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei entusiasmado para querer viver isso, porque Deus me chamou para orar e eu não sei ainda. E Deus tem me ensinado a orar a cada dia mais. E aqui no versículo 16 em diante, ele fala alguns passos para que a gente viva essa vida de oração, viva essa vida de encontro com o Espírito Santo. E é bem claro aqui no 16 ele fala: regozijai sempre. Para mim é um passo 1. Eu tenho sempre que estar com alegria e regozijando no amado da minha alma, regozijando naquele que me amou e naquele que se deu numa cruz por mim. E depois, logo depois do 16, depois de nós regozijarmos nele, ele diz: orai sem cessar, que é o que falou comigo. Eu regozijo, mas eu não sei orar, então isso está travando as outras partes da minha vida. Porque logo depois, ele fala sobre não desprezar a profecia, mas no 19, ele fala para que não extingais o Espírito Santo. E isso é forte. Porque se a gente não regozija, se a gente não ora, a gente extingue o Espírito Santo da nossa vida. E eu percebi que, já que eu não sabia orar, eu estava movido por emoção, eu não estava movido pelo Espírito Santo. E é isso que Deus tem me chamado para encorajar a igreja hoje. Eu não falo só daqui, eu falo do Brasil, do mundo. Nós precisamos voltar a orar. Eu vim de... Minha família, por parte do meu pai, é de igreja quadrangular. Eu nasci praticamente na igreja quadrangular. E eu estava conversando com meu pai e a gente estava lembrando da época que, no culto da igreja da minha avó é pastora, tinha o culto de oração na igreja dela. E eu lembro, eu era muito novo, mas eu lembro
das irmãs do saião, do coque, ei, manto. E eu lembro delas, e eu vejo que hoje a gente não tem mais isso. E meu pai estava explicando para mim que ele vê, e eu comecei a entender isso, que a geração dele foi uma geração de transição, onde os pais dele, as mães, oravam muito. E a geração dele começou um mover tão grande do gospel, das músicas gospel, de muita gente famosa, que esse orar começou a se perder, e a geração dele começou a perder isso. E a minha hoje é a geração que ou perdeu tudo isso, ou está igual a gente aqui, animado para restaurar isso. Porque Deus tem me falado muito através do meu tempo de oração com Ele. Eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias agora em Samuel. 1 Samuel, eu vou falar do versículo 10 primeiro, mas eu vou explanar mais partes desse texto. Porque eu li uma frase nesse mesmo livro que eu estou lendo, do Leonard Ravenhill, que ele fala assim, sobre a oração. A oração em sua forma mais sublime é o suor de uma alma agonizante. É poético, é profundo isso. E eu fiquei meio sem entender, o que é isso, uma alma agonizante? E eu perguntando para Deus, eu estou lendo isso aqui, o Senhor quer me falar alguma coisa. O que o Senhor quer me falar através disso aqui? Ele na hora falou para mim, filho, vai para Samuel, vai ver a vida de Ana. E na hora eu estava lendo isso aqui, 1 Samuel 1, versículo 10, ele fala isso aqui. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E eu entendi o que ele falou nessa frase, que a oração mais sublime é o suor da nossa alma, assim como Ana orou. Ana queria muito um filho, ela queria muito um filho, e antes mesmo dela ter o filho, ela já falava para o Senhor que ofertava o filho dela para Ele. E ela acreditava naquela oração, a oração dela era com alma, a oração dela era de um coração angustiado de que queria um filho. E aí eu pergunto para você e para mim também, quantas vezes nós temos orado com o suor da nossa alma, com a angústia de toda a nossa alma, para ter aquilo que Deus prometeu para a gente? Se Ana tinha o desejo de ter um filho, é porque no princípio de tudo, Deus já havia prometido para ela um filho. E Deus já nos prometeu muita coisa. Por que nós não oramos com angústia para ganhar e para receber aquilo que Deus nos prometeu? E eu li isso e eu comecei a entender e comecei a buscar mais o Senhor. E eu comecei a prestar atenção que no meu tempo de oração, eu não consigo passar muito tempo com Deus. Quando eu estou cantando, eu passo 2 horas cantando. Mas quando eu estou orando, se eu passo 10 minutos, eu já começo amém, glória a Deus, aleluia. Já começo a levantar, vou fazer minhas coisas. E Deus me chamou esses tempos para começar a orar de joelho de novo para Ele. E eu simplesmente fazia assim, eu ajoelhava e começava a orar. E eu orava para Deus, eu não olhava no relógio. Daí nossa, acho que eu já orei bastante. Levantava, olhava no meu relógio, tinha passado 3 minutos. E a gente não sabe mais orar prostrado para Deus. Porque o poder da oração é algo tão forte, mas tão forte que o inimigo não deixa a gente orar. E a gente começa a se cansar da oração, a gente não sabe mais ajoelhar, a gente não sabe mais se prostrar diante de Deus, porque a nossa alma não chora mais como a alma de Ana. E é uma coisa que eu tenho pedido para Deus, para mim, para quem está comigo e para a igreja. Deus devolve a lágrima nos olhos. Nos devolve, Pai, para nós entendermos o que é a oração de verdade, para nós entendermos o que é intimidade contigo. E eu ouvi, eu não lembro de onde que é essa frase, que eu ouvi e que me marcou muito. Fala que nós podemos entender a maturidade espiritual de uma pessoa olhando o tempo de oração dela. Eu quis entender isso e Deus me revelou. Oração, filho, não é nada mais, nada menos que uma conversa que você tem comigo. Eu tenho um irmão de 5 anos. E quando ele senta na mesa para conversar com a gente, ele consegue ficar 5 minutos. Ou ele quer falar, se ele não tem espaço para falar, ele quer sair, quer brincar, quer fazer alguma coisa. Acho que é parecido com a gente quando a gente vai orar. Porque a gente tem sido imaturo em oração com Ele. Então a gente não sabe conversar mais com Ele.
Nós precisamos buscar crescer em maturidade, porque assim a gente vai conseguir crescer em oração e entender Ele. Nós precisamos deixar de ser imaturo e aprender a conversar com o nosso Pai. E vamos para Marcos 11, capítulo 11, versículo 24. Eu já estou acabando a minha parte, o Natan vai falar um pouco também. Esse cara é um cara que me inspira muito, porque a gente cresceu junto e eu vejo muito Deus na vida dele. Eu reconheço que ele tem essa vida de oração e ele é um intercessor meu, eu intercedo por ele, a gente está sempre junto. E em Marcos 11, 24, fala assim: por isso vos digo, que tudo que pedires em oração, crede que recebestes, e será vosso. Por quantas vezes nós temos crido de verdade? E daí eu lendo isso, Deus me falou, volta para Samuel. Eu voltei para Samuel. E daí, nossa, isso aqui falou muito comigo. Daí Deus falou, lê o versículo 18 de 1 Samuel, onde fala de Ana, e fala assim: disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. Porque em Marcos ele fala que se a gente confiar, a gente vai receber. Então quando Ana orou e ela confiou, ela já não estava mais triste, porque ela já tinha recebido. Porque antes dela ver o filho, antes da barriga dela começar a crescer, ela já tinha confiado. Deus vai começar a responder as nossas orações à medida que nós confiarmos de verdade nele. Porque eu oro, mas eu não confio, logo ele não me responde. Porque eu não sei conversar ainda. E Deus tem me falado muito com isso, sobre eu ter um coração que ora como o coração de Ana. Um coração onde eu reconheço as promessas que Ele tem para mim, e eu confio que Ele vai cumprir. E é isso que eu quero encorajar vocês, que nós sejamos uma igreja que tem confiança na oração, e que a nossa base é a oração. Porque eu tenho estudado avivamento, e eu vejo que um avivamento só cresce porque existem joelhos no chão. E eu vejo minha família começando a ser avivada, meus pais começando a ter ânimo, porque eles têm visto os resultados dos filhos deles, que estão de joelho em oração. E eu profetizo que isso vai acontecer com a sua casa, à medida que você se posicionar. Hoje é um chamado para nos posicionarmos em oração mais uma vez. O Natan vai contar um pouco do testemunho dele, do resultado de muitas coisas, da vida de oração dele. E, esse cara me inspira demais. Eu queria que você desse uma salva de palmas a Deus pela vida dele. Aleluia. Queria agradecer ao Thiago, esse cara aqui esse cara aqui tem me ajudado bastante. Passei por uns tempos difíceis na minha vida, mas só que ele estava junto. É aquele amigo que está lá embaixo com você, mas também está lá em cima com você. Então você sabe que é amigo bom, porque tem amigo que só quer estar lá em cima com você, mas quando está lá embaixo ninguém vai. Mas esse aqui não, esse aqui é amigo de verdade, esse aqui é o cara. E hoje eu vou falar sobre como viver uma vida sobrenatural. Eu creio muito no poder da oração. Eu creio muito em nós fecharmos a porta dos nossos quartos, dobrarmos os nossos joelhos e começar a clamar, sem música, sem nada, só deixar Jesus fluir em nós e através de nós. Eu creio muito nisso. Mas eu também creio na parte prática, porque na Bíblia fala em orar sem cessar, mas também Jesus nos manda ide, pregar o Evangelho. E eu creio que o avivamento no Brasil está muito próximo. Eu creio que o reino de Deus é agora, é aqui, é esse momento. O reino de Deus somos nós. Mas só que o problema é que o reino de Deus e avivamento, realmente, eles são muito falados na igreja. Toda igreja que você vai, o avivamento está aqui, o reino de Deus está aqui, aleluia. Beleza, então por que o Brasil continua do jeito que está? Por que aqui no Vale do Paraíba o nível de suicídio aumentou 40%? Então por que
o nível de criminalidade aumentou. Porque se realmente nós estivéssemos como igreja, querendo viver um avivamento, querendo viver o reino de Deus, pode ter certeza que esses números, ao invés de aumentar, ia estar diminuindo. O problema é que a igreja brasileira só quer saber de Jesus no domingo. Só quer saber de vir para o culto, bater o cartão e falar, eu fui no culto no domingo. Tá, mas aí, segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta? Jesus não morreu numa cruz para nós só falarmos e vivermos que nem Ele num domingo ou num culto. Jesus não criou a igreja para ficar dentro de 4 paredes. Não, Jesus criou a igreja para nós vivermos o reino e trazermos o reino de Deus para a terra. E assim nós veremos o Brasil sendo transformado, nós veremos a política aqui sendo transformada, as famílias sendo transformadas. E eu vou estar lendo Mateus 10:1 e o versículo 8. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 10:1. E um versículo antes de Mateus 10, o livro de Mateus fala que Jesus ia de sinagoga em sinagoga, de vilarejo em vilarejo, pregando as boas novas do reino, curando enfermos, expulsando demônios e tudo mais. E agora, em Mateus 10:1, ele diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades. E no versículo 8 ele diz o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O problema é que nós só temos recebido. É congresso que a gente vai, que a gente recebe. É um culto que a gente vai, que a gente recebe. Mas aí, na hora de dar? Que se nós estivéssemos dando aquilo que nós estamos recebendo, a nossa nação estaria do jeito que está. E aqui ele fala que Jesus deu aos seus discípulos autoridade. E eu creio que todo o corpo de Jesus, que toda a noiva de Cristo é discípulo. Ou seja, Jesus aqui, ele está falando, olha, está aqui igreja, está aqui. Ó, essa é a mesma autoridade que estava em mim, está em vocês agora. O mesmo Espírito que estava em mim, está em vocês. E depois no 8, é como se Jesus estivesse falando o seguinte, é como se ele estivesse mandando a gente, olha, curem, ressuscitem, purifiquem, expulsem. Esse é o nosso chamado. Muitas vezes a gente fica procurando um chamado, mas só que é isso aqui que Jesus nos mandou fazer. Em Marcos 16:15, diz o seguinte: ide e pregar o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. O problema é que a gente não tem ido. Mas eu creio que nessa noite vai mudar. Eu creio que hoje, agora, nesse momento vai mudar. Eu creio que amanhã, segunda-feira, nós vamos começar a viver avivamento. O reino de Deus é agora, é aqui. E para encorajar, eu quero contar uns testemunhos daquilo que aconteceu na minha vida. Para aqueles que não sabem, eu passei cerca de 9 meses fora, estudando nos Estados Unidos, um curso ministerial. E como parte desse curso, eu tinha que fazer uma viagem missionária de aproximadamente 10 dias. Eu quero desde já agradecer essa casa que abriu um tempo de oferta para a minha vida. E graças a todos aqueles que ofertaram na minha vida, não só com dinheiro, mas com oração, me cobrindo, 34 pessoas foram curadas e 48 foram salvas. Amém? Eu queria muito agradecer, eu fiquei muito feliz mesmo. E eu creio que em Apocalipse 19:10 diz o seguinte, que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Ou seja, toda vez que eu libero, que eu conto o testemunho daquilo que Jesus tem feito, do que Ele está fazendo, vai acontecer de novo. Então, quando eu estiver aqui contando os testemunhos, eu quero que você pegue esses testemunhos e fique com ele na cabeça, para que amanhã, no trabalho, já comece, para que nós possamos começar a viver o reino de Deus. E o primeiro testemunho que eu quero contar é um que eu já estava no final da viagem, acho que era o penúltimo dia, e eu estava como líder de evangelismo, e nós estávamos acabando já o evangelismo, a gente tinha visto curas, salvações, batismos no Espírito Santo no meio da rua, e estava acabando, aí eu passei assim, eu vi tipo um hospital, um SUS, aí na hora me veio o pensamento, é hoje que
eu vou entrar nesse lugar aqui, eu vou falir esse lugar. Não vai ter mais enfermo nesse lugar. Então eu fui lá, estava eu e meu grupo, pedi permissão para a diretora do hospital lá para poder orar. E, gente, a sala de espera estava lotada, muita gente. Então, eu comecei a falar para o pessoal, olha, eu estou aqui, eu creio que Jesus vai curar vocês. Então eu vou orar e os membros da minha equipe vão impor as mãos sobre vocês. Então eu comecei a orar, Pai, no nome de Jesus, que toda enfermidade saia, que todo mal vá embora agora, no nome de Jesus, sejam curados agora. Eu comecei a comandar aos corpos, que eles fossem curados e que toda a enfermidade fosse embora, assim como Jesus nos mandou fazer. Eu só sei que 10 minutos depois, a sala ficou vazia, não tinha mais ninguém. Jesus verdadeiramente faliu aquele lugar. O poder de Jesus faliu aquele lugar. E aquilo me deu tanta alegria. Um outro testemunho ia ser de salvação. Eu tive a honra e o prazer de poder dar café da manhã para os mendigos. E tinha cerca de uns 45 mendigos. E nós estávamos lá. Estava bem cedo de manhã. A gente estava dando sopa, pão. Nós estávamos conversando com eles, realmente manifestando o amor de Deus. Então, um dos meus amigos, ele começou a contar o testemunho de vida dele. E o meu líder chegou para mim e falou assim, Natan, você não quer fazer um apelo? Eu falei, beleza. Então, meu amigo contou o testemunho dele, chegou a minha vez. Eu já falei o seguinte, eu falei, olha, só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te curar. Você não precisa da bebida que você bebe. A bebida que você bebe não vai te salvar. As drogas que você consome não vai te salvar. Só Jesus pode te salvar. Só Ele pode ser a única saída e resposta para a tua vida. E eu perguntei, quantos de vocês aqui querem verdadeiramente entregar a vida para Jesus? Eu só sei que os 45 mendigos que estavam lá, todos se levantaram e entregaram a vida para Jesus. E o último testemunho, aleluia. E o último testemunho que eu quero contar é o mais impactante. Nós estávamos fazendo evangelismo e era um lugar assim muito pobre, muito precário. E a gente estava entrando de casa em casa, orando por cura, salvação. A gente tinha visto muita coisa acontecendo. O lugar era tão perigoso que a gente teve que fazer com a polícia da cidade. A gente teve que ir junto, a gente tinha que ter um policial junto com a gente para nos proteger. E eu vi que tinha um cara nos rodeando. Eu falei, nossa, que estranho, né? Esse cara não para de ficar aqui nos olhando e tal, dar uma olhadinha ali, aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou falar com ele. Aí eu cheguei para ele, comecei a trocar uma ideia com ele. Eu perguntei, o senhor precisa de cura, de oração, qualquer coisa. Ele falou, eu tenho um tornozelo quebrado já faz 5 anos. Estava jogando rugby, o tornozelo quebrou, eu não tenho dinheiro para pagar hospital, eu não tenho dinheiro para pagar médico, não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde. Não tenho o que fazer. Eu falei, então, posso orar por você? Ele falou, não, eu sou muçulmano. Putz, glória a Deus. Glória a Deus. Aí nisso, a minha amiga, ela foi muito esperta. Ela chegou para mim, ela chegou para o cara e falou assim para ele, mas o senhor crê em cura, não crê? Eu só sei que eu pulei no tornozelo dele, coloquei minha mão ali e falei, no nome de Jesus seja curado agora. Que todo osso quebrado volte para o lugar agora, no nome de Jesus. E que você volte a andar agora. Eu só sei que minha mão, comecei a sentir um fogo na minha mão. E eu senti meio que um estralo assim na perna dele. Ele parou, olhou para mim e falou assim, cara, o que você está fazendo comigo? Eu falei, não sei. Ele, minha perna está queimando demais. Eu falei, corre, começa a correr. Começa a pular, faz alguma coisa que você não conseguia fazer antes. Aí ele começou a correr, começou a pular. Ele falou, eu estou curado. Nossa, Jesus me curou. Como assim? Aí estava toda aquela euforia. Eu apontei o dedo na cara dele e falei assim, mas só Jesus que podia ter te curado. Não tem outro Deus além de Jesus. Só Ele pode te salvar. Não há outro que nem Ele. E comecei a falar de Jesus para ele. Eu falei, o Senhor está disposto a largar toda a tua religião e tudo aquilo que você construiu nesses últimos anos, baseada nessa religião, para seguir a Jesus? Ele falou, eu quero. E naquela hora ele repetiu a oração e deu a vida dele para Jesus.
Glória a Deus. Isso, você deve estar pensando assim, Natan, mas você tem unção para cura. Chegaram para você e falaram que você é evangelista, é isso que te digo, Natan, que você é evangelista. Não, ninguém fez isso comigo. Ninguém chegou para mim e falou, Natan, você é evangelista, ninguém transferiu unção de cura, nada. Eu simplesmente li isso aqui e falei, opa, Jesus quer que eu viva assim? Se é Ele quem faz a cura, então por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso ir atrás disso? E eu creio que isso vai acontecer amanhã. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, é agora, é amanhã. É quando a gente sair daqui e for para lá. Eu creio nisso. E última passagem na Bíblia que eu quero ler, está em Lucas 9. Se você puder abrir comigo, por favor. Lucas 9, no versículo 1. E diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. É a mesma coisa que em Mateus, mas só que o que eu gosto aqui que fala que ele deu poder e autoridade. É fácil. Nós estávamos ontem em Campos e vivemos 14 curas. Agora no culto da tarde a gente viu 4 curas. Cura na vista. No terminal a gente viu 29 curas. Fora as outras curas que eu não me lembro agora no culto da noite, no culto da tarde, no domingo passado. Eu creio, eu verdadeiramente creio. O Thiago sabe, a gente conversa muito sobre isso, sobre o avivamento, sobre o reino de Deus. Eu creio que está aqui, é agora. Deus quer transformar as nossas vidas, as nossas famílias, essa cidade, a nossa nação agora. Mas primeiro a gente precisa dobrar os nossos joelhos e orar. E depois ir. Porque a gente não tem ido. A gente não tem feito. A gente fala assim, não, vamos deixar para os líderes. Não, Jesus não falou assim, eis que escolherei os líderes para fazer isso. Não. Jesus chamou filhos e filhas que amam a Ele e que querem ser que nem Ele aqui na terra. Eu quero chamar o pessoal aqui do apoio do hangar. E esses caras estão queimando por Jesus. E eu quero fazer 2 convites. O primeiro é se você quer ver o reino de Deus aqui na terra através da tua vida. É se você quer ver essas coisas acontecendo não só nas nossas vidas aqui, mas na tua vida também. No teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Se você quer isso, eu quero te convidar a vir aqui para frente. E o segundo convite que eu quero fazer é se você precisa de se você tem alguma necessidade física. Se você tem alguma dor, pode ser uma dorzinha, mas também pode ser um milagre. A gente tem que olhar para o milagre e falar assim, pode ser hoje o meu milagre. Eu quero hoje o meu milagre. Então, se você quer essas 2 coisas, se você quer ser ativado, receber um fogo novo, para que amanhã, eu creio amanhã mesmo, para que amanhã nós possamos viver o reino de Deus e o avivamento, eu quero te chamar aqui à frente. Não importa a idade. Em Atos 2, Pedro não fala assim, que só os jovens. Não, ele fala os velhos, os anciãos e os jovens. Todos viverão. O Espírito de Deus se derramará em toda a carne. E o outro é se você quer cura física. Eu quero te chamar aqui para frente, que eu creio que Jesus vai te curar agora, nesse momento. Por que não hoje? Por que o meu milagre hoje? Amém? Vou invocar o nome poderoso do Queria convidar vocês a se levantarem. Vou invocar o nome poderoso. Queria convidar vocês a se levantarem. Vamos adorar a Deus. Vamos entronizar o nome dEle. Vamos adorar ao único que é digno. De todo nome, Deus sei que vai.
está acima de todo todo nome. Jesus está acima, está acima de todo nome. Deus sei que vai, está acima de todo nome. Jesus, leva suas mãos e declare isto. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso. Vamos clamar isso juntos. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Está acima de todo nome. Deus sempre vai. Está acima de todo nome. Jesus está acima de todo nome. Deus está acima, está acima de todo nome. Jesus, Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso infinitamente. Do que pensamos, do que pedimos ou imaginamos, Ele é poderoso. Sim, Deus é poderoso infinitamente mais. Eu creio. Toca-nos, vou invocar. Cante bem alto isso. O nome poderoso dos. Invocamos o teu nome aqui, Jesus. Toca-nos, vou invocar. O nome, invoque o nome dele. Nome que está acima de todo nome. Está acima de todo nome. Deus tem que vai.
fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aproveite esse ambiente. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente. Aquilo que você não conseguiu resolver na semana, Ele pode fazer hoje. Ele é poderoso. Aquilo que a medicina não conseguiu fazer por você, Jesus está aqui nessa noite. E Ele pode e quer fazer. Só basta você crer. Sim. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio, Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece os corações. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece os corações.
nome que cura, o nome que liberta, o nome que restaura, é o nome de Jesus. Cante isso. O nome que cura, o nome que liberta, o nome que restaura, é o nome de Jesus. O nome que cura, o nome que liberta, o nome que restaura, é o nome de Jesus. O nome que cura, o nome que liberta, o nome que restaura, é o nome de Jesus. Que restaura, é o nome de Jesus. O nome que cura, o nome que liberta, o nome que restaura, é o nome de Jesus. O nome que cura, o nome que liberta, que restaura, é o nome de Aleluia, Jesus. Queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor, amém? É Ele quem faz. É Ele que faz. E aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao único que é digno, Jesus Cristo. Cada um daqui pode estar levando o reino do Senhor. Segunda-feira é amanhã, gente. Você já está programando o que você vai fazer? Quem você vai ser lá? Quem as pessoas vão começar a ver? Que você seja Jesus aonde você for. Aleluia. Como eu disse, o Senhor está neste lugar. Que você seja o Jesus para o seu irmão, para aquele que te vê, para o próximo. Hoje, amanhã, que Deus esteja fazendo o sobrenatural. Não deixe esse culto acabar. Que você leve essa unção para a sua casa, que você leve esse amor para a sua casa, que você transborde Jesus, que você tenha certeza de que o Senhor operou algo na sua vida. Mesmo que você não tenha visto a cura física, eu quero falar de novo, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Creia, vá para a sua casa, acreditando que a vitória é sua, que o seu milagre veio hoje, e que você vai ser o Jesus para o próximo, a partir de agora, amém? No nome de Jesus. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, que o Senhor nos leve em segurança e que esse culto não termine, mas que nós venhamos a produzir a cada dia mais um culto para Ti.
que sejamos o teu altar, Senhor. Que venhamos a queimar a cada dia mais, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ah, calma aí que tem gente querendo falar. Se vocês precisam de cura, venham aqui para frente, vamos estar aqui. Já tivemos 11 curas para a glória de Deus. 11 pessoas já foram curadas de enfermidades. Não importa qual enfermidade seja, venha até aqui, vamos estar orando por você. 13 curas foram feitas até agora. Jesus está operando nesse lugar. Não pare, vem aqui, nós não vamos parar. Eles têm bastante garra, viu, gente? É o lado bem forte, fogo da igreja. Então vem, se você quiser vir, venha. Se não, Deus abençoe, gente. Amo vocês. Obrigado a todos que trabalharam para que esse culto acontecesse. Deus abençoe, viu, equipe? Deus abençoe.